Fala galera do WRQ Channel, beleza? Aqui é o Felipe Peste, estamos com mais uma aula sobre automação. Na aula de hoje, dando sequência à aula passada, que eu passei, entre aspas, uma aula mais didática. A gente viu o esquemático, como a gente faria para declarar as variáveis, quais seriam as variáveis declaradas. Como eu comentei com vocês, repito novamente e reforço, sempre que vocês forem fazer um projeto de grande escala, tá? Ou média, grande escala, sempre tentem desenhar, fazer um croquis, ou seja, no papel ou computador, o que vocês querem fazer, quais são as variáveis envolvidas no processo, tanto variáveis de entrada quanto variáveis de saída, tá? Quais são a pinagem disponível que vocês têm. Então, no barramento, vocês sabem, então a gente tem a 1001, 2001, e aí a 6001, 6100, desculpem, 6100, ou a 6000, então você tem no port, tá, no nosso CLP Nexto, ou seja, qual o CLP que vocês estão utilizando, vocês têm as saídas e entradas, tanto elas digitais quanto analógicas, disponíveis. Só você tem que saber declarar, nomear os bois, como a gente sempre brinca, tá, para saber o que vocês vão utilizar para não tornar repetido, até para vocês saberem quais são as variáveis que estão sobrando no sistema, perfeito? Então, na aula de hoje, vou mostrar a programação do MasterTool IEC-XZ, então qual vai ficar a programação e as configurações de protocolo Modbus para com o painel, e no XDeveloper eu vou mostrar como é que ficou o enlace. Então, dois projetos bem simples, problema é que sempre tem alguns cuidados que vocês precisam ter nas variáveis. Vou mostrar um lance das variáveis, como a gente vai declarar para fazer um teste. Para quem não tem a barra luminosa aí e não tem nenhum botão, quer utilizar simplesmente o CLP Nexto para simular em casa ou no laboratório, ou seja a situação de vocês, tá? A critério de teste, vocês não têm aí, obviamente, os mesmos equipamentos que a gente vai ter aqui para simular. Então, o projeto de hoje, vocês vão ver que eu vou deixar algumas variáveis como deixei aí eliminei a declaração delas, a deixei como comentário. Então, para quem tiver o ferramental aí, ou seja, tiver barreira luminosa, ou quiser testar, comprar uma, ou fizer um projeto mais avançado, pode utilizar. Então, eu deixei comentado as variáveis e deixei algumas as chaves do nosso LP Nexo para serem utilizadas para quem não tem essas variáveis no processo, perfeito? Então, bora lá para a aula, vamos para os nossos dois softwares, vou mostrar para vocês como vai ser a programação. E aí, na próxima aula, vou tentar simular para vocês com as ferramentas perfeitas, perfeito? Então, bora lá para a nossa aula, como eu comentei. Então, próxima aula a gente vai ter os equipamentos para fazer a simulação real, perfeito? Bora lá para a aula então. Esse vídeo é um oferecimento da Autos. Acessem autos.com.br, vamos na aba Produtos, em Controladores Programáveis, série Nexto, ao final do website, na parte Downloads, tá? Clique na opção MasterTool IEC-XZ, Português Brasil, faça o download do software e continue assistindo nossas aulas. Então tá galera, a gente está com o nosso software MasterTool IEC-XZ, então para com a nossa aula, parte da programação. Como para vocês, o nosso relé de segurança vai ser a chave principal, como havia falado para vocês. A gente vai declarar ele na entrada 1.0, se não me engano, tá? Então coloquei aqui, IX 1.0, como a gente havia botado no descritivo, tá? Na parte do esquemático da aula passada, como eu falei para vocês na entrada. Então eu deixei comentado as nossas variáveis principais, tá? Para a gente, na próxima aula, fazer um teste do sistema sem
a barreira luminosa. Então a gente vai fazer uma aula simplesmente simulando o que a gente tem dentro do nosso CLP Nexto, tá? Para quem não tem a barreira luminosa, não tem nenhum botão, então a gente vai fazer esse teste básico com as ferramentas que a gente tem internamente no CLP, simplesmente a critério de teste, tá? Então a gente vai utilizar as chaves. Então como botei ali, botão 1, a gente vai botar na 1.1, o botão 2 na IX 1.2, o relé tá na entrada 1.0 e o start é na saída 1.0. Tá? Então, para simular na próxima aula, simplesmente é o intuito de teste, eu botei aqui embaixo. Então, botão 1, botão 2, relé start. Tá? E aqui embaixo eu coloquei os auxiliares, auxiliar, auxiliar 2, auxiliar 3. Tá? Que são a chave 0.0, estamos vendo aqui, ó, aux at ix 0.0, aux 2 na ix 0.1 e auxiliar 3 no ix 0.2. Eu coloquei e nomeei direto lá no barramento. Porque eu não nomeei os outros, eu coloquei aqui para deixar mais fácil para vocês verem a declaração, tá? Saberem que está nessa pinagem. Se a gente botar direto lá no barramento, você tem que ir lá no barramento para olhar. Então eu coloquei só os auxiliares. Então, na próxima aula a gente vai simular com esses 3 auxiliares para ver o sistema funcionando e com a tela também. Tá? Então, como eu falei para vocês, o nosso relé, então o contato do relé na entrada 1.0 vai ser a chave, entre aspas, mestre. Tá? Caso esse contato da contactora não esteja acionado, obviamente, então o relé, a parte da contactora acionada, ela vai energizar todo o sistema, vai liberar o registro geral do ar, tá? E acionando as duas botoeiras bimanuais, então a gente vai dar o contato para acionar a parte do pistão, seja para descer a prensa, tá? Caso contrário, o ar dela vai ficar sempre para cima, tá? O padrão, normalmente, dependendo das válvulas, tá? A gente tem uma válvula com 2 contactoras ou tá? Uma válvula piloto, que a gente chama, então aciona de um lado para ir para um lado, aciona para ir para o outro. E tem válvulas não, que a gente só aciona a bobina, o ar empurra, ele empurra o pistão, larga, o contato abre, então o ar puxa de volta, tá? Então dependendo das válvulas, são válvulas 3 vias ou 5 vias, dependendo do sistema, tá? Então essa válvula de retorno, então vai ser a válvula 5 vias, tem um retorno de ar, tá? Então uma entrada dela vai ser para o ar, então acionando a bobina da retroválvula, o ar empurra, desce a válvula, então desenizando a bobina, o ar sobe, perfeito? Então o relé ali seria o sistema como um todo, tá? Para aquecimento, caso seja preciso, então desliga todo o equipamento. Tá? Só que nosso sistema vai monitorar isso. Caso essa bobina, essa contactora não esteja ligada, então o bimanual nem vai funcionar. Tá? Então é a chave mestre. Mesmo o relé de segurança protegendo a parte elétrica, vai aqui proteger o nosso sistema para não acionar. Tranquilo? Então, acionando esses dois caras aqui, ou seja, o relé estando acionado, quer dizer que a nossa barreira luminosa está sem ninguém na frente. Tá? Então, você lembra que a gente está usando a barreira luminosa, esse contato do relé só vai a nível lógico alto, caso a barreira esteja encontrando o emissor e o receptor. Então, o infravermelho está encontrando as duas faces e não tem ninguém no meio do caminho, ou seja, a máquina está cabinada, não tem ninguém cruzando os braços para estar com uma mão ou algum membro do corpo sobre a parte que vai ser esmagada, ou seja, a parte que a prensa vai empurrar, tá? Para machucar alguém. Então, a barreira luminosa encontrando, esse relé vai a nível lógico alto. Vai liberar as linhas 1 e 2 para serem acionadas, tá? Então aqui tem o botão 1, o botão 2, coloquei um pulso de trigger, então para evitar que a pessoa fique colando o botão. Então não adianta, a pessoa tem que realmente apertar o botão, caso contrário ele não vai voltar, o trigger só dá uma vez o pulso, então colou, dá um pulso e não volta mais. Então a pessoa colou o botão lá, por exemplo, colei o botão 1,
e ficou apertando o botão 2. Esquece que não vai funcionar. Então o trigger está nessa jogada para nos auxiliar, perfeito. E aí depois do trigger a gente usa um TP, então ele mantém energizado a saída. Aqui eu coloquei OK1, OK2, simplesmente duas saídas auxiliares, perfeito? Então vai manter o OK1 energizado por 100 milissegundos, então é simplesmente para dar um pulso. Damos um pulso no botão 1, o TP vai manter o OK1 energizado por 100 milissegundos, tá? E depois ele desenergiza, tá? A mesma coisa na linha 2, caso apertamos o botão 2, pulso e trigger, o TP1 aqui ficará por 100 milissegundos, mantendo o OK2. E na linha 3, por sua vez, está monitorando. Relé estacionado? Sim, estacionado. Recebemos o OK1, OK2? Sim, recebemos. Então entra no IN, o TP2 vai ser acionado por 2 segundos, vai manter a saída Start ativa por 2 segundos, depois ela desliga. Então vai acionar a eletroválvula por 2 segundos, a prensa bate, fica 2 segundos e sobe. Tá? Então esse tempo aqui eu coloquei fixo. Então a gente pode, para quem quiser, pode colocar essa variável também aqui, tirar o PT, colocar uma variável e colocar lá na tela touchscreen. Aí eu não fiz isso, a gente poderia colocar, então o operador pode também livremente colocar. Eu quero 10 segundos, 5 segundos, 7 segundos, por quê? Dependendo do processo que essa prensa está sendo, se uma prensa térmica, por exemplo, tá? Então o operador pode escolher o tempo que quer que a prensa fique acionando e a temperatura. Tá? São dois processos diferentes. Aqui está simulando algo básico. A gente poderia botar aí, como eu falei para vocês, uma variável lá na tela touchscreen envolvendo o tempo, tá? Para ficar a prensa mais tempo acionada. Então menos ou mais. Nesse caso aqui seria uma prensa com uma navalha. Então ela vem, bate e corta o que tiver embaixo, ou seja, tem um molde. Tá? Essa navalha tem um molde, então ela bate, recorta, tira o excedente, depois o operador vai lá e retira. Então não precisaria muito tempo, tá? Não seria, por exemplo, se for fazer uma prensa térmica. Prensa térmica, obviamente, o operador tem que ter controle da temperatura e o controle de quanto tempo ele quer que a prensa fique acionando e depois libera, tá? Dependendo do processo, por exemplo, quem faz serigrafia, ou impressões, questão de camiseta, ou até mesmo hoje, você deve ter ouvido falar, o pessoal que trabalha ou está envolvido também com vestuário, etc. Tem hoje o sistema das roupas fitness, tá? Então o pessoal coloca, ao invés de utilizar costura nas roupas, está sendo feito fitas vedantes e fitas adesivas, tá? Para fazer a fusão do material, então não tem mais costura nas roupas. Então depois de fazer esse processo de colagem com fitas especiais, etc., normalmente o pessoal leva essas roupas por uma prensa térmica. Então a prensa esmaga esse material, seja calças, leggings, ou até sutiã, ou até lingeries, e aí vai, tá? Tem um leque muito grande de bermudas, então o pessoal está fazendo. Então precisa fazer um que a gente chama de remate final, que é para esquentar aquela peça onde foi feito a fita adesiva para fazer o processo fitness. Tá? Ou processos sem costura, seamless, que eles chamam, sem costura. Tá? Então essa prensa térmica vem para fazer o remate final, para essa fita não soltar mais mesmo na lavagem ou a peça não ficar ondulada. Tá? Então, nesse processo, se a gente fosse fazer uma prensa térmica, precisaria colocar essa variável para fora. Perfeito? E aqui embaixo eu adicionei as linhas 4, 5 e 6 para a gente testar. Então na próxima aula a gente vai testar, para não ficar uma aula muito grande, fazendo a parte explicativa, parte do software. Então eu estou dividindo. Então a aula de hoje a gente vê o que a gente vai programar nos dois softwares, tanto o Xdeveloper quanto o Master Tool e ESCX. E aí na próxima aula, é uma aula mais simples, mais rápida, voltada só para a gente testar, somente com o nosso CLP Nexto. Tá? Então a gente vai utilizar essas chaves aqui, 3 chaves para simular o processo. Vou explicar para vocês o que vai estar acontecendo, tá? E o porquê das coisas. E aí sim, no outro momento, eu vou trazer para vocês a barreira luminosa. A gente vai simular, em caso, uma realidade
mais próxima, tá, do setor industrial, ou seja, a gente vai estar com os equipamentos, com os sensores, com os botões, e não só com a nossa maleta SLP Nexo de teste, tá? Então a gente vai estar nos aproximando da realidade que seria, tá, num campo de prova, ou numa indústria, ou num equipamento, tá? Mas obviamente sem o equipamento, mas com a parte de proteção, tranquilo? Sem a válvula, tá? Então a válvula seria simplesmente colocar, posso tentar trazer uma válvula, só que eu não tenho um gerador de ar aqui, tá? Um compressor de ar para fazer essa válvula acionar, então a gente vai fazer só a parte elétrica da válvula acionando, tá? Então ela tem um LED indicador, então eu vou mostrar para ela acionando a eletroválvula, a parte magnética da mesma, então eu não vou ter a parte de ar, tá? Por não ter um compressor, e aí a gente vai mostrar a barreira luminosa, a barreira, tá? E todos esses itens funcionando, tranquilo? Então aqui embaixo, como eu falei para vocês, linha 4, 5 e 6 é para testar. Então o auxiliar é a chave IX00 para simular o relé funcionando, que seria a nossa barreira luminosa. Então quer dizer que não tem ninguém no caminho, ela está liberada para o sistema funcionar como um todo. Auxiliar 2, IX0.1 para simular o botão 1. E auxiliar 3 no 0.2 para simular o nosso botão 2 para dar o pulso, tá? Essa seria a botoeira bimanual, tá? Então, isso ficou o programa para fazer esse sistema, tá? Um programa bem simples, não tem nada de mistério, você tem que cuidar os enlaces desses tempos aqui para evitar que a pessoa consiga colar, então o trigger vem para salvar essa opção. E no Modbus Symbol, vou para vocês, declarando aqui, então as variáveis, como não estão variável global, estão atreladas ao nosso userprog, então toda vez que a gente vir aqui, ela vai ficar como userprog ponto, então o nome da variável, relé, coil, para escrever e ler, tá? No endereço 1, o botão 1 no endereço 2, botão 2 no endereço 3 e o start no endereço 4. Então você tem que cuidar sempre que essas variáveis e esses endereços a gente vai utilizar no Xdeveloper. Sempre cuidar com isso, tá? Caso contrário, vai dar erro ou você não está acionando uma outra variável, tá? Que está num outro endereço, perfeito? Um detalhe sempre, duplo clique no com1, vai abrir essa aba aqui em cima, então você tem que cuidar sempre a taxa de transmissão. Eu utilizo 9600, tá? E lá no Xdeveloper a gente precisa trocar para 9600 também, caso contrário, a nossa tela vai ficar dando erro de comunicação da estação, tá? Então, para quem tem bastantes problemas, ou a taxa de transmissão está errada, como eu falei para vocês na entrada, ou o endereçamento está errado das variáveis, tanto no Xdeveloper quanto no Master-Tool ECXZ, perfeito? Então esses detalhes vocês precisam cuidar, tá? E no mais, esse programa é bem simples, tá? Que a gente vai simular, não tem nada de cabeludo. Então a gente vai para o Xdeveloper agora, então abrimos, tá? Eu estou só com uma tela, a gente vai simular o botão 1, o botão 2, o indicador, tá? Essas duas bolas verdes. O start aqui, tá? Seria liberando o pistão para acionar. Eu botei essa animação dessa alavanca, então toda vez que o start for a nível lógico alto, 1 no caso, tá? Vai acionar e essa alavanca vai subir. Para o relé, eu botei essa animação aqui, tá? Como se fosse uma válvula sendo liberada, então liberando. Aqui para fazer a animação, eu utilizei, eu vou separar aqui para vocês verem, tá? Ó, tem um desenho em cima do outro, tem um desenho vermelho e um desenho verde. Então, dependendo das funções que vocês forem utilizar aqui na biblioteca na direita, ó, biblioteca de componentes, tá? Tem um leque muito grande. Tem algumas animações, por exemplo, aqui em processos, tá? De válvulas, ó, eu usei válvula on, válvula off. Ela não tem uma animação como se fosse esse símbolo do botão. Por exemplo, o botão aqui tem a opção geral e vocês podem configurar a imagem, tá? Então vocês vão atrelar qual variável vocês querem, nesse caso aqui, botão 1, automaticamente ele tem, ó, valor inicial 0, ele fica escuro, e valor inicial 1, ou seja, em true, ele vai esse LED verde ofuscante aqui, ou seja,
sinalizando ligado, desligado. Essa animação aqui também tem, ó, geral, configurar a imagem, também tem, ó, switch 9A, 0, vai estar a alavanca para a esquerda, e 1, a alavanca vai subir, e está atrelado à variável start. Porém, essa aqui não tem, ó, só temos a dinâmica. Então, na dinâmica, a gente utiliza aí o nosso macete de visibilidade. Então, atrelamos a variável relé e vamos colocar qual o valor que a gente quer para a condição true. O restante, como ele diz aqui, ó, os valores demais vão ser tratados como falso. Então, no caso, o símbolo verde, eu vou colocar 1. Então, quando o relé for nível lógico 1, a animação verde vai aparecer. Se for 0, 2, 3, 4, qualquer outro valor dessa variável, ele não vai aparecer. Vai sumir esse desenho aqui, perfeito? E aí, no vermelho, na imagem mais atrás, dinâmica, visibilidade, a gente coloca relé também e coloca 0. Então, quando a variável relé estiver 0, a animação vermelha vai estar como visível e assim por diante vocês podem fazer. Então, a gente sobe, ó, bota uma animação em cima da outra, então vai ficar aquele leque de aparece e some, tá? Então, verde e vermelho, para ficar a comutação da imagem. Então, dependendo das imagens que vocês forem utilizar aqui na biblioteca de componentes, vocês vão fazer isso. Então, vocês vão ver que tem a mesma imagem como se fosse ligado e a outra imagem como desligado. Vocês vão ver usar a função geral visibilidade, perfeito? E aí matou a pau em questão de animação, tá? É diferente em questões dessas imagens que já tem propriamente ditas inseridas da opção de falso e true. Então a animação, só vendo que é bem simples, tá? Eu coloquei aqui essas variáveis diferentes para simular as entradas, o relé também, e o start simplesmente para dar um tchan na coisa, ficar um pouquinho mais bonito, então, para o operador saber o que está acontecendo. Obviamente, vocês podem criar imagens e importar imagens diferentes, tá? E atrelar a condição de visibilidade, então fazer coisas diferentes, tá? Então não ficar só com a biblioteca de componentes, vocês podem inserir imagens diferentes, se fizerem download da internet e etc. Deixar o programa de vocês do jeito que vocês querem, tranquilo? Então aqui em marcações, tá? Vocês não podem esquecer, ó, aqui é na hora que a gente vai nomear as nossas variáveis, então relé, botão 1, botão 2 e start, tá? Tipo bit, e aqui é o endereço das nossas variáveis. Então vocês estão lembrando que o relé era o 1, o botão 1 era o 2, botão 2, 3 e start era o endereço 4, tá? Como a gente deixou lá coil, então a gente deixa sempre 0 aqui, tá? Se a gente fosse botar input register, a gente ia botar 1 na frente, que seria somente leitura. Como eu deixei leitura escrita, tá? E a gente deixa como 0 na frente do controlador. Perfeito? Então, cuidado nisso, sempre o nome da variável e o endereço que a mesma está alocada, sempre cuidando o mesmo endereço do master tool IEC-XZ. Caso contrário, vocês vão fazer download, vai ficar dando erro na estação, tranquilo? E aqui, em controladores, tá? Em configurações, você tem que manter essa configuração aqui, serial, estação 1, RTU, tá? Tempo aqui, coil input 8.1.16.8, e aqui embaixo com 1.9.600, tá? 8 e 1. A mesma coisa que a gente colocou lá no Master Tool IEC-XZ. Caso contrário, se não colocarem isso aqui de acordo, vai dar erro de comunicação, perda de pacote, enfim, erro na estação, no painel touchscreen, vocês vão ficar com raiva e não vão saber o que está acontecendo, tá? Então, esses cuidados simples, mas que precisam ser cuidados, caso contrário, tornam-se problemas irritantes, tá? Então, você tem que cuidar disso aí sempre na hora de você estiver montando o projeto de vocês. Então, é isso aqui, tá? Vocês vão fazer essa dupla programação aqui, XDeveloper, Master Tool IEC, vão jogar para dentro do CLP de vocês, sempre tem que cuidar o IP, tá? Final do nosso CPU lá do nosso XDeveloper, desculpem, do nosso CLP Nexo, tá? É 192.168.15.1, tá? Então o IP do computador de vocês,
Se vocês deixarem o IP automático, às vezes dá falha de comunicação e não encontra o dispositivo. Eu gosto de colocar o IP fixo no computador na hora que eu vou programar. Então, quando eu vou jogar o programa do Master2 ECXE para a CPU do Nexto, eu fixo no IP 192.168.15.234, obviamente diferente do ponto 1, para me comunicar e programar. E quando eu estou jogando do XDeveloper, daqui para a tela touchscreen, tá? É 192.168.14, e agora não me recordo qual é o IP, tá? Mas eu coloco sempre um IP 14.10, que dá certo. Vocês podem entrar também na tela touchscreen e ver o IP que a mesma está alocada, tá? Para parear as duas, para não ter problema. Tranquilo? Então, o programa foi esse, galera. Espero que vocês tenham curtido. Qualquer coisa, vocês deixem um comentário aí embaixo. Aguardo vocês na próxima aula, na simulação prática, e aí depois, na outra aula, a simulação real com todos os produtos atrelados nos seus endereços que a gente projetou lá no esquemático. Perfeito? Valeu, galera. Um abraço. Então tá, galera. Nossa aula acabou por aqui. Espero que vocês tenham curtido. A gente sempre tenta trazer para vocês algo a mais para agregar. Obviamente, às vezes a gente acaba sendo repetido, tá? Caso repetitivo, em algumas temáticas, alguns itens, tá? Mas é preciso, vocês precisam praticar, obviamente, para fixar sempre um conteúdo novo. E eu sempre tento trazer sensores e produtos e funções, tá, do nosso mercado de trabalho para nossas aulas, para te deixar o pessoal integrado, tá? Deixar o pessoal a par do que está realmente acontecendo, alguns produtos, tá, e funções diferentes que a gente pode fazer com o nosso CLP. Então, como eu sempre brinco com vocês, é um leque muito grande, a gente pode integrar diversas funções, diversos sensores, bobinas e atuadores, enfim, brincar bastante com o CLP, tá? Quem sabe e gosta, enfim, é possível criar uma lógica gigante, extensa, com diversas funções, tá? Cada um pode brincar e criar o seu sistema de acordo com a sua necessidade, tá? Então, a aula de hoje foi essa, para vocês como fazer o programa, uma aula bem simples, bem tranquila, tá? Nada demais, para quem anda acompanhando sempre nossas aulas, bem facinho, tá? Sempre tem que cuidar na hora de fazer o enlace entre o CLP e a nossa tela, tá? Então sempre cuidar, questão de velocidades, body rate, tá? Deixar em 9600 ambos, senão começa a dar erro de comunicação. Sempre cuidar na hora de declarar as variáveis, tanto no Master2 ECXE quanto no XDeveloper. Então, caso contrário, vai dar erro de comunicação na estação, que é um erro muito comum. O pessoal sempre faz um programa, faz o outro, ou não cuida da velocidade nos dois softwares, não deixa a mesma, ou tá, alguma variável nomeada de forma errada. Tá? Então, começa a dar erro na estação, erro de comunicação na estação, na tela touchscreen. Perfeito? Então, quem tiver alguma dúvida, deixa um comentário aqui embaixo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Aguardo vocês nas próximas aulas, que serão a aula prática. Perfeito? Um grande abraço a todos. Valeu!